Boa tarde. Em nome da Câmara de Vereadores, agradecemos a presença de todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Agradecemos aos meios de comunicação, Rádio São Pedro FM 105,9 e a todos que acompanham a transmissão dessa sessão. Havendo o número de presença legal, em nome de Deus, damos por iniciada a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí. De 13 a 21 de agosto será comemorada a Semana Nacional da Família. Então, neste momento, convido a todos a rezar um Pai Nosso, pedindo as bênçãos de Deus para todas as famílias. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício 223/2022, São Pedro do Ivaí, em 5 de junho de 2022. Senhor Presidente, com o presente caminho a alta consideração dos senhores vereadores o incluso projeto de lei que tem por objetivo autorizar a premiação de um projeto de ação literária denominado Formando Superleitores, em que visa desenvolver ações de incentivo à leitura, conforme justificativa em anexo. Antecipando agradecimentos pela atenção, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, renovados protestos de consideração e apreço, cordialmente, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Carlos Eduardo Prado Martins, Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí. Mensagem 36/2022, em 5 de julho de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a essa egregia Câmara projeto de lei municipal que tem por objetivo autorizar a premiação de um projeto de ação literária denominado Formando Superleitores, em que visa desenvolver ações de incentivo à leitura, bem como propiciar a realização de feira de livros, em parceria com instituições públicas e privadas, concedendo a utilização de espaço público para a realização. O projeto do Departamento de Cultura prevê a realização de feira do livro, em uma parceria entre instituições onde o aluno possa realizar a venda de rifas e, com o recurso das rifas, adquirir livros na referida feira, podendo inclusive o total de livros vendidos pela instituição ter um montante de 10% revertido em livros para a biblioteca da escola. Prevê também o engajamento dos professores como incentivadores e participantes deste movimento literário, dando a oportunidade de que as crianças possam efetuar a compra de suas obras literárias. Em anexo, encaminhamos cópia do projeto para conhecimento dos vereadores e a prévia da regulamentação. Antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável anuência, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, protestos de consideração e apreço extensivos aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 36/2022. Súmula. Autoriza o município de São Pedro do Ivaí a realizar premiação em projeto denominado Formando Superleitores e dá outras providências. A prefeita do município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Egregia Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de São Pedro do Ivaí autorizado a realizar premiação no valor de até R$ 5.000 para os alunos da rede municipal de ensino que participarem do projeto de ação literária Formando Superleitores. Parágrafo único. O valor autorizado corresponde à premiação do aluno que tiver maior desempenho e da professora que estimulou a leitura e desenvolveu o projeto. Artigo 2º. O projeto será devidamente regulamentado pelo Departamento de Cultura e será devidamente publicado, mediante resolução, e divulgado nas escolas para conhecimento da comunidade escolar. Artigo 3º. Fica autorizada a realização de parcerias com instituições públicas e ou privadas para promover o acesso a obras literárias, com a realização de feira de livros, propiciando inclusive a toda a comunidade o acesso a obras literárias, mediante comercialização.
Parágrafo único. A Feira do Livro será realizada em local público, do qual o município fica autorizado a ceder o espaço para a realização aos interessados em participar, de forma a garantir o livre acesso à população, estimulando toda a comunidade ao envolvimento com a ação literária a ser desenvolvida. Artigo 4º. A possibilidade de instituição de política de aquisição de livro, premiação vinculada à Feira do Livro nesta ação literária, ficará a cargo dos parceiros expositores, que será regulamentada pelo Departamento de Cultura. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de São Pedro de Ivaí, 5 de julho de 2022. Maria Regina Della Rosa Magre, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Legislativo 4/2022, 5 de agosto de 2022. Súmula. Institui no município de São Pedro de Ivaí o direito de as pessoas com transtorno do espectro autista utilizarem as vagas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo em vias públicas, destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, de forma suplementar ao disposto no artigo 47 da Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015 e da outras providências. A Câmara do Município de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, aprovará e será sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de São Pedro de Ivaí o direito das pessoas com transtorno do espectro autista utilizarem as vagas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção, de forma suplementar ao disposto no artigo 47 da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. Parágrafo único. O direito instituído pelo caput deste artigo estende-se ao acompanhante da pessoa com transtorno do espectro autista, desde que em companhia desta, sem prejuízo da adequada identificação. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos 1 ou 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Artigo 3º. Torna-se direito da pessoa com transtorno do espectro autista obter a credencial que permite a utilização das vagas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção, sem necessidade de comprovação de mobilidade reduzida. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Ivaí, 5 de agosto de 2022. Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, vereador. Hildo Bernardes Camargo, vereador. Projeto de Lei Legislativo 5/2022, 5 de agosto de 2022. Súmula. Dispõe o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiar, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, aprovará e a Prefeita Municipal sancionará a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal nas contratações públicas de bens, serviços e obras autorizado a conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, ME, e a empresas de pequeno porte, EPP, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedades cooperativas, na conformidade das normas gerais previstas na Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do disposto nesta lei, com o objetivo de: inciso 1. Promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional. 2. Incentivo à geração das políticas públicas. 3. Ampliar a eficiência das políticas públicas. 4. Incentivo à formalização de empreendimentos. 5. Incentivar a inovação tecnológica. 6. Incentivos à inovação e ao associativismo. 7. Simplificação no processo de abertura e fechamento de empresas. E 8. Preferência nas aquisições de bens e serviços pelo poder público. Parágrafo 1º. Todos os órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município, deverão incorporar em sua política de atuação e em seus procedimentos, bem como nos instrumentos em que forem partes, tais como ajustes públicos, convênios e contratos, o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte nos termos dessa lei. Parágrafo 2º. Para efeitos do disposto do inciso 1 do caput deste artigo, considera-se como: inciso 1. Âmbito local, limite geográfico do município de São Pedro do Ivaí. 2. Âmbito regional, uma das alternativas a seguir de conformidade com o que dispuser o instrumento convocatório. A linha A. O âmbito dos municípios pertencentes à comarca de Jandaia do Sul, constituído pelos municípios de São Pedro do Ivaí, Marumbi, Caloré, Jandaia do Sul e Bom Sucesso. A linha B. O âmbito dos municípios limítrofes, sendo eles Bom Sucesso, São João do Ivaí e Itambé. C. O âmbito dos municípios constituintes limite geográfico da microrregião de Apucarana, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, composta pelos municípios de Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Borrasópolis, Califórnia, Cambira, Cruz Maltina, Faxinal, Godói Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Caloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itaculomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí. A linha D. O âmbito dos municípios dentro do estado existentes dentro de um raio de distância em quilômetros superior aos limites geográficos do próprio município, definindo-os e justificando essa utilização no instrumento convocatório. E. O âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, AMUV, a qual pertence o próprio município, e os municípios de Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Borrasópolis, Califórnia, Cambira, Cruz Maltina, Faxinal, Godói Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Caloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itaculomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí. Para fins do disposto nesta lei, serão beneficiados pelo tratamento favorecido o produtor rural, pessoa física e o agricultor familiar, conceituado na Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao município, e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso 2 do caput do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Parágrafo 4º. Tanto no âmbito local quanto no regional, deverá existir no mínimo 3 fornecedores ou prestadores de serviços competitivos relacionados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Quinto, não é necessária a efetiva participação de no mínimo 3 empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, e que sejam capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, mas simplesmente que existem os 3 fornecedores ou prestadores de serviços competitivos enquadrados nas exigências legais. Parágrafo 6º. Mesmo nos casos de licitações exclusivas no âmbito local e no âmbito regional, para as micro e pequenas empresas, a administração está obrigada a efetuar ampla pesquisa de mercado com diversidade de fontes, tanto no aspecto qualitativo, com vistas a dimensionar adequadamente o preço do objeto licitado aos
valores de mercado. Parágrafo 7º. A reserva de mercado para a compra de bens e serviços no local e ou regional, previsto nessa lei, deverá observar os critérios para sua efetivação, desde que seja vantajoso para a administração pública e não represente prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, conforme a inteligência do inciso 3 do artigo 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Artigo 2º. A administração municipal estimulará o mercado local na seguinte forma. Inciso 1. Incentivará a realização de feiras criativas de produtores e serviços, assim como apoiará missão técnica para exposição e venda dos produtos locais em outros municípios de grande comercialização. Inciso 2. Regulamentará o disposto nesta lei, podendo, com fundamento no artigo 47 da Lei Complementar Federal, número 123/2006, estabelecer outras normas de preferência e incentivo, tais como: a linha A, dar preferência a aquisições de bens em leilões promovidos pelo poder público municipal a microempresas e empresas de pequeno porte local. B. Promover feiras livres volantes, destinadas à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, gêneros alimentícios, assim como de produtos e artigos de uso doméstico e pessoal que atendam à demanda da população. C. Promover feiras noturnas e feiras gastronômicas destinadas à comercialização a varejo de produtos hortifrutigranjeiros, gêneros alimentícios, assim como de comidas típicas e atípicas que atendam à demanda da população. D. Promover feiras orgânicas destinadas à comercialização no varejo de produtos orgânicos, sendo hortifrutigranjeiros, gêneros alimentícios e outros artigos de consumo produzido pelo sistema orgânico de produção agropecuária. E. Apoiar instituições e entidades de classe em ações voltadas ao incremento do comércio da microempresa e empresas de pequeno porte locais. Inciso 3. Manterá programas de capacitação e orientação visando estimular a participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas. Artigo 3º. O disposto no artigo 2º desta lei poderá ser substituído por medidas equivalentes de caráter regional nos termos de convênio firmado para esse fim. Artigo 4º. Para ampliação da participação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nas licitações, os órgãos ou entidades abrangidas por esta lei deverão, inciso 1, adequar o cadastro de fornecedores do município para identificar as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual, MEI, e sociedades cooperativas de consumo, classificados por categoria, conforme sua especialização, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e subcontratações. Inciso 2. Padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras a serem contratados, de modo a orientar as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais para que adequem os seus processos produtivos. 3. Definir o objeto da contratação sem utilizar especificações que restringam injustificadamente a participação das microempresas, empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual e sociedades cooperativas de consumo sediadas regionalmente. Inciso 4º. Considerar na elaboração de itens, grupos ou lotes da licitação a oferta local ou regional dos bens e serviços a serem contratados. 5. Disponibilizar informações através do portal de transparência de São Pedro de Ivaí sobre regras para participação nas licitações e cadastramento, bem como prazos, regras e condições usuais de pagamento. Inciso 6. Sempre que possível, realizar compras de gêneros alimentícios e produtos perecíveis, preferencialmente de produtores locais e ou regionais. 7. Dividir as compras de forma adequada ao interesse público, em tantas parcelas quantas forem necessárias, para aproveitar as peculiaridades do mercado visando a economicidade. 8. Elaboração de planejamento de compras de forma a considerar a capacidade produtiva dos fornecedores locais ou regionais, a disponibilidade de produtos frescos e
e a facilidade de entrega nos locais de consumo, de forma a evitar custos com transporte e armazenamento por parte da administração municipal. E 9. Nos procedimentos de licitação deverá ser dada ampla divulgação aos editais, preferencialmente por meio digital no site eletrônico do município. Artigo 5º. Na habilitação e licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para alocação de materiais, não será exigida à microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação do balanço patrimonial do último exercício social. Artigo 6º. A comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e microempresas individuais somente será exigida para efeito de contratação e não como condição para participação na licitação. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, quando da comprovação de que trata o caput, será assegurada prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Parágrafo 2º. Para aplicação do disposto do parágrafo 1º, o prazo para regularização fiscal será contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. Parágrafo 3º. A prorrogação do prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser concedida a critério da administração pública quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa devidamente protocolada no Departamento de Licitações. Parágrafo 4º. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual esteja com algum problema nas certidões negativas de débitos, de tributos ou regularidade fiscal, elas poderão participar com certidão vencida ou com alguma restrição, devendo, todavia, colocar as certidões vencidas ou as restrições no envelope de habilitação indicado no edital, sob pena de inabilitação. Parágrafo 5º. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após a declaração do vencedor, independente da comprovação da regularização fiscal e trabalhista, cuja comprovação se fará somente no ato da contratação, nos termos do artigo 62 da Lei Federal 8.666 de 93 e 95 da Lei Federal número 14.033/2021. Parágrafo 6º. A não regularização da documentação no prazo previsto nos parágrafos 4º implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666 de 96 e seguintes, e artigo 156 da Lei Federal 14.133/2021 e seguintes, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes na ordem da classificação ou revogar a licitação. Artigo 7º. Acontecendo o previsto no parágrafo anterior, a contratação se dará nos termos da oferta do licitante convocado, sem prejuízo à negociação pelo pregoeiro para eventual redução do preço, resguardada a execuibilidade da proposta. Artigo 7º. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Parágrafo 1º. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006. Parágrafo 2º. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º deste artigo será de até 5% superior ao melhor preço, nos termos do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei Complementar Federal 123 de 2006 e suas alterações. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 4º. A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma. Inciso 1. Ocorrendo o empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor.
2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1, serão convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. E 3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Parágrafo 5º. Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso 3 do parágrafo 4º, quando, por sua natureza, o procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes. Parágrafo 6º. No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão. Parágrafo 7º. Nas demais modalidades de licitação, o prazo para licitantes apresentarem nova proposta será estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no instrumento convocatório. Parágrafo 8º. Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, não sendo facultada à microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de preço inferior, nos termos do regulamento. Parágrafo 9º. Conforme disposto nos parágrafos 14 e 15 do artigo 3º da Lei 8.666, de 1993, o critério de desempate previsto neste artigo observará as seguintes regras. Inciso 1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência conforme regulamento. Inciso 2. Nas contratações de bens e serviços de informática e automoção, nos termos da Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, as microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. E, inciso 3. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o empate previsto no Decreto 7.174, de 2010. Artigo 8º. É obrigatória a realização de licitação exclusiva à participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, sempre que os itens ou lotes submetidos à competição tenham valor distrito ao limite legal de R$ 80.000. Parágrafo 1º. Para bens de natureza divisível, cujo valor ultrapasse o limite de R$ 80.000, a administração deverá reservar uma cota de 25% para disputa apenas entre as pequenas e microempresas. Parágrafo 2º. Com relação aos serviços de duração continuada, o teto deve ser considerado para o calendário financeiro anual. Parágrafo 3º. Quando a licitação realizada para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais for deserta ou fracassada, o processo poderá ser repetido com marcação de nova data. Parágrafo 4º. No interesse público, deverão ser editados procedimentos licitatórios no âmbito regional e no âmbito local. Artigo 9º. Nas licitações para a contratação de serviços e obras, os órgãos e as entidades contratantes poderão estabelecer nos instrumentos convocatórios a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais determinando, inciso 1, o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo vedada a subrogação completa ou da parcela principal da contratação. Inciso 2. Que as microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas sejam indicadas e
qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores. Inciso 3. Que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se no prazo para regularização previsto no parágrafo 1º do artigo 4º. Inciso 4. Que a empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada no prazo máximo de 30 dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante sob pena de rescisão sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. E 5. Que a empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. Parágrafo 1º. Deverá constar do instrumento convocatório que a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: inciso 1, microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual. Inciso 2, consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.666, de 93. Inciso 3, consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. Parágrafo 2º. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculada à prestação de serviços acessórios. Inciso 3º. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Parágrafo 4º. Serão vedadas, inciso 1, a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento convocatório. Inciso 2. A subcontratação de empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante. Artigo 10. Consoante ao parágrafo 1º do artigo 8º desta lei, nas licitações para aquisição de bens de natureza divisível, com valores acima de R$80 mil, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto. Parágrafo 2º. O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante da sua recusa, os licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. Parágrafo 3º. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. Parágrafo 4º. Nas licitações por sistema de registro de preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender às quantidades ou às condições do pedido justificadamente. Parágrafo 5º. Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de licitação possuírem valor estimado de até R$80 mil, tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista no artigo 6º. Artigo 11. Poderá ser concedida justificadamente prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido, nos seguintes termos das alíneas abaixo. Alínea A. Aplica-se o disposto nesse artigo às situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, sejam iguais ou até 10% superiores ao menor preço. A linha B. A microempresa ou empresa de pequeno porte, sediada local ou regionalmente, melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedores da licitação,
situação em que será adjudicado o objeto em seu favor. A linha C. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte, sediada local ou regionalmente, com base na linha B, serão convocadas as remanescentes, que porventura se enquadrem na situação da linha A, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito. A linha D. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. A linha E. Nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista neste artigo somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente, ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente. Artigo 12. Não se aplica os dispostos nos artigos 8º a 10 quando inciso 1. Não houver, no mínimo, 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente. Inciso 3. A licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 8.666 de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos 1 e 2 do caput do referido artigo 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte. E 4. O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar justificadamente pelo menos um dos objetivos previstos no artigo 1º. Parágrafo único. Para o disposto no inciso 2 do caput, considera-se não vantajosa a contratação quando, inciso 1, resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência, ou, inciso 2, a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios. Artigo 13. Para fins do disposto nesta lei, o enquadramento dar-se-á da seguinte forma. Inciso 1. Microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do artigo 3º, caput, incisos 1 e 2 e parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006. Inciso 2. Agricultor familiar se dará nos termos da Lei 11.326 de 24 de julho de 2006. Inciso 3. Produtor rural, pessoa física, se dará nos termos da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. 4. Microempreendedor individual se dará nos termos do parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar 123 de 2006. Inciso 5. Sociedade cooperativa se dará nos termos do artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e do artigo 4º da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Parágrafo 1º. O licitante é responsável por solicitar seu enquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo nas demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado a declaração sob as penas da lei de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Artigo 14. Na licitação pela modalidade de pregão, a fase de habilitação terá lugar depois de classificadas as propostas e realizado seu julgamento, identificada aquela de menor preço.
Parágrafo 1º. Assim sendo, a habilitação ocorrerá depois do julgamento da proposta de menor preço ofertada. Parágrafo 2º. Após o encerramento da etapa de competição entre as propostas de preço, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver apresentado a melhor proposta julgada, ou seja, aquela de menor preço considerada aceitável. Parágrafo 3º. Será examinada tão somente a documentação do vencedor da etapa competitiva entre preços, permanecendo inviolável os envelopes dos demais participantes. Parágrafo 4º. O exame constará de verificação da documentação relativa à habilitação jurídica, 2. Qualificação técnica, 3. Qualificação econômico-financeira, 4. Regularidade fiscal e 5. Conformidade com as disposições constitucionais relativas ao trabalho do menor de idade. Parágrafo 5º. Sendo inabilitado o licitante após a concessão do prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei, ou havendo recusa em assinar o contrato, o pregoeiro procederá à análise das ofertas subsequentes e à qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Parágrafo 6º. No caso previsto no parágrafo 5º, a execução se dará nos termos da oferta do licitante convocado, sem prejuízo à negociação pelo pregoeiro para eventual redução do preço, resguardada a execuibilidade da proposta. Artigo 15. Nas licitações para as modalidades de concorrência, tomada de preço e convite, é facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato do convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da combinação prevista no artigo 81 da Lei 8.666, de 93, ou o artigo 90, parágrafo 5º, da Lei Federal 14.333, de 2021. Artigo 16. No caso de licitação deserta, a administração poderá contratar diretamente, desde que demonstre motivadamente existir prejuízo para a realização de uma nova licitação, e desde que sejam mantidas todas as condições pré-estabelecidas em edital. Artigo 17. Na licitação frustrada ou fracassada, aplica-se a regra do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.666, de 93. Fixando aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis, com validade do uso desta previsão pelo prazo de até 2 anos, conforme prevê o artigo 193, inciso 2, da Lei Federal 14.333, de 2021. Parágrafo único. Em sendo pela segunda vez a licitação frustrada ou fracassada, a administração fará contratação direta do objeto, obedecidas as normas do edital, tendo por embasamento o artigo 24, inciso 5, da Lei 8.666, de 93, ou artigo 75, inciso 1, 2 e 3, alínea A, da Lei Federal 14.333, de 2021. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de São Pedro do Ivaí, aos 5 dias do mês de agosto de 2022. Carlos Eduardo Prado Martins, presidente. Ofício 2021. Não, ofício 221/2022. São Pedro do Ivaí, 4 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, o município de São Pedro do Ivaí, por sua prefeita municipal, que subscreve o presente, vem respeitosamente, frente a Vossa Excelência, solicitar cópia do áudio da sessão da Câmara realizada em data de 1º de agosto, em íntegra. Justificamos o pedido antes ao fato de ter sido tratado do assunto de interesse do Poder Executivo. Certo do vosso pronto atendimento, subscrevemos, elevando os mais sinceros votos de estima, apreço e consideração. Saudações cordiais, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Carlos Eduardo Prado Martins, presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro do Ivaí. Ofício 45.
São Pedro do Ivaí, 2 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Maria Regina Della Rosa Magre, Prefeita Municipal. Senhora Prefeita, informamos a Vossa Excelência que em sessão plenária desta Casa, realizada no dia 1º de agosto de 2022, manifestou-se o vereador José Batista Messias Filho, reiterando solicitações anteriores para que seja viabilizada a construção de uma guarita em frente à madeireira Santa Teresa, resolvendo assim os transtornos em dias de frio e chuva, a fim de proporcionar melhores condições aos munícipes que aguardam condução. Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e subscrevemos-nos com os mais elevados protestos de estima, consideração e apreço. Respeitosamente, Carlos Eduardo Prado Martins, presidente. Era o que continha, senhor presidente. Terminando o expediente, não havendo matéria para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. A palavra está livre ao nobre vereador Rildo Bernardes de Camargo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretário jurídico, a população que vai nos ouvir através da rádio 105.9, também através do blog do Joe. Senhor presidente, gostaria só de fazer alguns comentários. Estou no meu 3º mandato como vereador e isso é resultado dos assuntos relevantes que defendi para a cidade, tendo 100% de presença nessa casa e sem bandeira específica. Meu propósito é trabalhar em prol do povo, fazer o meu papel de vereador, fiscalizar, legislar e tentar trazer as reivindicações da população para que sejam resolvidas. Diante disso, senhor presidente, gostaria de enviar um ofício ao Poder Executivo, solicitando junto ao CISVIR a relação dos procedimentos pelo SUS e custo município e a cota de cada especialidade que o município de São Pedro possui, indicando os valores que é cobrado. Também, senhor presidente, gostaria de enviar um ofício, já foi feita essa reivindicação, pedindo para que, dentre um desses chefes da fiscalização de obras, fizesse uma ronda, pelo menos uma vez por mês, à noite, para ver a questão da iluminação pública. A gente sabe que nem todos têm condições de fazer a reivindicação junto à empresa que é responsável pela manutenção, assim como o vereador José Messias, José da Horta, esses dias esteve no meu comércio e eu mostrei para ele o que estava acontecendo já mais de ano, mas agora ele viu recentemente o que estava acontecendo no poste de luz em frente à Advocacia Bichara. Mostrei para ele, logo de madrugada, como eu tenho meu comércio que eu abro de madrugada, ainda está escuro. Falei para o senhor presidente também, na questão ali perto do Apolo Calçados, também uma iluminação, e via a principal avenida da cidade, 2 lâmpadas queimadas num quarteirão só, já faz mais de mês. Então que seja visto isso daí, a gente sabe que tem um número para ligar, mas eu acho que nada mais justo que a população cobrar também desses fiscais que tem no município. Eles são fiscais, eles têm que ter um comprometimento para que faça algum serviço, principalmente isso aí que é uma ronda, né? Então eu acho que nada mais justo que pedir para eles fazer essa vistoria, tá? Que com certeza será de muito agrado à população e de segurança também, senhor presidente. Também que seja visto, senhor presidente, que as autoridades competentes, a questão do tráfego de caminhões pesados na Avenida Dr. Cícero de Moraes. Principalmente veículos pesados de fora, que vêm até a usina e passa por ali com container, então causando um transtorno muito grande no comércio. E como a gente tem o comércio ali, a gente é cobrado constantemente a questão da sinalização que tem na entrada da nossa cidade, que é proibido o tráfego de caminhão pesado ali. Então que as autoridades competentes autuem, notifiquem, para que não seja isso durante o dia, normalmente durante o dia, com uma quantidade de gente lá andando lá e esses tráfegos. Também, senhor presidente, até a gente nem ia comentar, porque a gente estava aguardando documentação, mas a reclamação contra a Santa Casa está muito grande. Os acontecimentos estão até colocando em risco
Hoje fui procurado por três gestantes que foram até a Santa Casa para fazer um exame, para fazer uma consulta, que elas, eu não entendo tanto, mas eu passo o que elas me passaram. Chegaram 8 horas da manhã, ou uma até em jejum, com 39 semanas e 5 dias, que é o normal para fazer um tratamento diferenciado. Chegou lá, o médico pediu para esperar, esperou, esperando uma resposta do secretário de saúde, o Dr. Gustavo estava aguardando, para ver o que iria fazer com essa gestante. E como não obteve resposta do secretário de saúde, até às 15h20 horas, das 8 até às 15h20. Falou para elas voltarem sexta-feira, na Clínica da Mulher, consultar com o Dr. Elias, que quem pode encaminhar elas para Apucarana é o Dr. Elias. Uma estava com a cesárea marcada para quinta-feira, então ela tem que esperar na sexta. Quando eu falo que saúde não tem dia, não tem hora, e nós estamos descoberto porque gestação de baixo risco é resolvido aqui. E não foi resolvido. 3. Inclusive uma esteve no meu comércio agora, pouco antes de eu chegar nessa sessão. Que estava em jejum, aguardando uma resposta. E nada. Agora, desculpa, senhor presidente. Eu sei que já está vencendo o tempo. Nós estamos aqui com falta de dois vereadores. A gente sabe a lei, só que é um caso muito crítico. É um caso muito crítico que está acontecendo. Não falaram que tinha uma equipe. O vereador Cláudio falou que tinha uma equipe pronta para iniciar. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia de acontecimento. Essa gestante não tem dia, não tem hora. Elas têm que ser atendidas. E nem foi tocada. Simplesmente foi falado da seguinte forma. Sexta-feira se procura o Dr. Elias, que ele pode encaminhar você. E o outro ainda, ele falou assim, isso daí é responsabilidade do município. Ele que pode pedir para o município encaminhar. Então, ali é o quê? Vai se consultar só? E nenhum procedimento vai ser tomado? Porque falaram que ia contratar 3 médicos especialistas, um cirurgião, um anestesista e uma ginecologista, para atender ele segunda e terça. Hoje é segunda. As gestantes não foram atendidas. Então são 3, senhor presidente. É um caso muito delicado, que a gente não queria comentar, mas infelizmente nós estamos aqui para representar. Está se passando 1 minuto e 15 segundos do meu horário, do meu tempo. Só que eu acho que é muito delicado 6 minutos eu falar 1 minuto e meio de um caso que está correndo risco de vida. De vida. E se foi colocado, infelizmente, se esse doutor não vai fazer cesárea, então que contrate um outro, que não seja o doutor Elias, mas contrate outro. O que nós não podemos é deixar a nossa população desprovida de atendimento urgente. Mandar para Apucarana, quanto que vai custar para o município? Se eles estão ganhando para fazer a cirurgia, eles não estão fazendo, aí vai pagar para Apucarana. Eles ganham por isso. Então, senhor presidente, peço desculpa por ultrapassar o meu tempo, mas é casos que a gente tem que ser tratado aqui e resolvido aqui. As gestantes, com certeza, elas estão escutando que elas foram para procurar alguma solução. A solução tem que ser resolvida no momento, senhor presidente. É um caso muito crítico, muito delicado. Eu acho que nós estamos vendo um momento em São Pedro do Ivaí, infelizmente, um momento delicado que eu acho que a gente tem que rever os nossos erros. Senhor presidente, muito obrigado. A palavra está livre ao nobre vereador Wilson Tavares. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir pela 105.9. Nobres colegas. Primeiramente, eu gostaria nós estávamos em recesso até a semana passada. Gostaria de mandar meus parabéns para todos os agricultores, que no dia 28 de julho foi comemorado o Dia dos Agricultores. Pessoas que trabalham, levantam cedo, põem o alimento em nossa mesa. O leite não nasce dentro da caixinha. Existe alguém que levantou de madrugada, que tirou o leite. E a agricultura é responsável pela economia do nosso país. Então, meus parabéns a todos os agricultores que movimentam esse país. Em relação ao que o nobre colega vereador Rildo acabou de falar,
também foi procurado hoje, não sei se pela mesma pessoa, mas um caso de gestação de 39 semanas, faltando uma semana para a gestante ganhar neném, virar mãe. A qualquer hora pode romper uma bolsa, pode acontecer alguma coisa inesperada. Aí eu faço a pergunta: e se acontecer os dias que esses médicos não estão aqui no município? O que vai acontecer? Haja vista que o grande desejo das mulheres, ou da maioria das mulheres, é ser mãe um dia. Eu imagino o psicológico de uma mulher dessa, esperando o nascimento do seu filho, querendo ver seu filho bem, e de repente se encontra numa situação dessa, que o nobre vereador acabou de falar, e que também foi procurado. Volto a dizer, não sei se foi pelas mesmas pessoas. Então eu gostaria de, o mais rápido possível, a gente ter aquela reunião pedida com o pessoal do Santa Casa, com a prefeita, nós vereadores, para que nós possamos resolver da melhor maneira possível e não esperar que aconteça o pior. Uma semana desse jeito, já aconteceu isso? Imagina o que vai acontecer da agora para frente, se não tomarmos as providências. Isso não vai recair na costa de diretor de hospital. Vai recair em cima de nós, da prefeita. Então nós temos que procurar resolver da melhor maneira possível. Acho que é conversando, é dialogando, é sentando, conversando com o médico, para a gente poder chegar na melhor solução possível. Não é para nós vereadores, não é para a prefeita, não é para a diretoria, mas é para a população. É para isso que nós fomos eleitos. Esse é o nosso papel, de ver o que é melhor para a população. E neste momento, a reclamação é total. Agora há pouco mesmo, antes de vir para cá, estive conversando com um colega que trabalha, presta serviço pro laboratório desde 1988, se eu não me engano, 89. Chegou lá esses dias atrás. Fiquei sabendo disso hoje, agora há pouco, faz uma meia hora, para fazer uma vacina. Não foi vacinado, conversou com o secretário perguntou quem que era ele, mandou deixar para o outro dia. Está muito difícil a situação, está se encaminhando para uma situação muito difícil a saúde do nosso município. Se a ex-secretária não servia mais para a administração, colocasse uma pessoa aqui de São Pedro do Ivaí, onde todo mundo conhece, onde tem acesso. Não estou falando mal do secretário não, ele foi colocado lá. Mas será que dentro dessa população de São Pedro, já que depois de quase 10 anos de serviço prestado pela ex-secretária, não teria alguém com condições de assumir a Secretaria de Saúde? Porque a reclamação é total. As pessoas não conhecem. E nós vivemos numa cidade pequena, pessoa simples. Quando a pessoa conhece os secretários, é fácil você chegar e conversar. É fácil você resolver as coisas. Eu vou falar como irmão da secretária de saúde que foi. Durante esses quase 10 anos, eu nunca vi a secretária tranquila de um sábado, num domingo. Era a gente a todo momento procurando ela, inclusive os vereadores aqui sabem disso, quem esteve nas gestões passadas, quem esteve aqui. Então, o acesso com pessoas daqui do município é muito mais fácil com pessoas
que não moram no município. Não estou colocando culpa no secretário, não. Muito pelo contrário, ele foi colocado ali. Mas dentro das pessoas do nosso município, não teria alguém conhecido que as pessoas pudessem ter o acesso? Já que estamos aproveitando aqui, falando da saúde, dessa situação que se encontra. Estou sabendo que o tempo está esgotando, senhor presidente, mais um minuto para concluir. Então a gente sabe que o carro-chefe de uma administração é a saúde, e a gente gostaria de chegar numa melhor solução possível. Porque do jeito que está caminhando, nós vamos esperar acontecer coisas piores para poder tomar providência. Então fica aqui o meu aguardo, senhor presidente. Gostaria que cobrasse da diretoria, que marcasse essa reunião nessa casa, junto com a prefeita, junto com o doutor, e eu tenho certeza que nós chegaremos ao melhor para o nosso município. Muito obrigado a todos e boa noite. A palavra está livre ao nobre vereador Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira. Boa noite, vereadores, jurídico, secretárias e a imprensa. Bem, senhor presidente, gostaria de pegar um gancho aí no que foi falado a respeito da Santa Casa, situação de vergonha. Não é só na questão das grávidas, também recebi ligação das mesmas, provavelmente as mesmas, porque não é possível ter mais de 3 grávidas, e recebi ligação a respeito. E vem falar que não é só a questão das grávidas. Desde o dia 30/7, fui procurado por uma pessoa, foi na Santa Casa, chegou na parte da manhã, 8 horas da manhã, saiu às 3h30 com problema no olho, e no final das contas não foi atendido, teve que ir numa farmácia particular para fazer o procedimento. Então isso aí desde dia 30, não é novidade não. Então quando a gente pega no pé e fala a realidade, ninguém está falando mentira. A gente fala a realidade, às vezes dói. O caso de grávidas com 39 semanas, a partir de 39 semanas já pode, né, se o médico estiver apto, já pode tirar o neném. Então, o mínimo que pode ser feito é ter alguém responsável no local. Então, antes de ter mandado embora o doutor Elias, como bem fizeram, devia ter colocado alguém com responsabilidade suficiente para atender nesses casos. Estou muito feliz, senhor presidente, que as agentes comunitárias de saúde e endemias, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, auxiliares e parteiras tiveram seu piso salarial feito o que o governo federal, né, passou a lei, e elas já começaram a receber, inclusive o retroativo que a prefeita pagou. Tenho um carinho especial pelas agentes comunitárias de saúde e endemias, também as enfermeiras, técnicas, né? A sua valorização, graças ao trabalho que elas fazem, que é diferenciado no nosso município, inclusive as de PSS, conseguiram almejar, conseguiram conquistar algo que já deveria ter feito há muito tempo, que é a valorização pessoal. Então, parabéns aí a todas as ACS, ACE, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Senhor presidente, gostaria de saber o porquê ainda não foi feito, não voltou a Zumba. As mulheres me cobram diariamente, né, através de um grupo do WhatsApp, que nós temos aí há muito tempo, um projeto tão fácil de mexer, tão descomplicado, algo custo irrisório, que pode promover a saúde das mulheres, melhorando a qualidade de vida, né? E não consegue sair do papel, não consegue um campeonato acontecer, a Zumba. Hoje eu tenho que parabenizar a escolinha do Croma mais uma vez. Nós temos um atleta, Miguel Couto, qual eu conheço muito bem,
né? Está representando o nosso município, fazendo uma peneirada no Santos Futebol Clube, já está lá. E o trabalho não é de agora, é um trabalho antigo que a gente trabalhou com ele, com esse menino, sabendo que passou pela mão do Beto, passou pela mão do Andrei, passou pela mão do Alexandre Dadalto e agora com o Patrick na escolinha particular. Então, mandar um ofício parabenizando a escola Arena Croma, né, pelo incentivo que essa empresa dá e o município de São Pedro Ivaí não consegue fazer a mesma coisa. Para finalizar, senhor presidente, gostaria que a prefeita tomasse atitude para terminar a obra lá da Praça do Marisa. O pessoal está cobrando a gente, já foi para a rede social, né? O pessoal tem a festa marcada no final do ano lá e o pessoal quer saber se vai estar pronta, se vai estar apta para estar fazendo os festejos lá. A festa tradicional lá do Marisa em dezembro está pela metade e cada dia mais o serviço que foi feito está se desgastando e vai ter que ser refeito. Então peço que, assim como as outras obras, né, já pedimos aí, eu acho que o vereador Rildo solicitou, né, em outro momento, todas as obras que estão em andamento do município, até agora não foi passado nada. Então, que tome atitude, termine as obras aí, principalmente, não precisa deixar para setembro, final de setembro, outubro, véspera de eleição, não. O pessoal está com o olho bem aberto, sabendo quem está trabalhando, como está sendo a forma de trabalho. Então, que faça, além dessas várias obras aí que pegou da gestão passada, termine também a da Praça do Marisa. Sem mais, presidente. A palavra está livre ao nobre vereador José Batista Messias Filho. Senhor presidente, aos nobres colegas, nossa secretária, nosso assessor jurídico, e boa noite a vocês e boa noite à rádio comunitária, né? E a todos que estão nos ouvindo. A gente agradece aí à rádio comunitária por estar transmitindo essa sessão. E senhor presidente, já foi pedido várias vezes, rapaz, e até agora não teve a resposta ainda a respeito daquele quebra-mola ali, descendo do Confu. Entendeu? Eu não sei o que vai ser feito. Se pudesse ter uma resposta bem concreta, seria importante, porque graças a Deus até agora não aconteceu nada de pior, mas ninguém sabe o que pode acontecer, porque o pessoal não respeita mesmo. Eles passam com tudo ali, né? E outra coisa, a respeito dessa situação, dessas pessoas que reclamou por ter ido no hospital hoje, pelo que eu estou percebendo aí, eu acho que reclamou para todos nós aqui, vereador. Eu até tinha confundido, falei com você aquela hora para entrar em contato com a Santa Casa, para a gente ter mais ou menos uma noção do que estava acontecendo, para não falar besteira aqui, né? Então, o que acontece? Eu achei até que fosse hoje que essa gestante teria que estar sendo atendido, mas ela falou que é sexta, de sexta para segunda. Eu pedi para ela que me mandasse para mim o pedido médico, mas é sexta-feira agora que vem, de sexta até segunda ela tem que fazer uma cesárea. E ela ficou preocupada e já foi hoje. Tem uma outra situação também aí que é praticamente a mesma. E vamos dizer assim, por a gente ser leigo do assunto, a gente não entender o que vai poder ser feito, a gente gostaria que realmente a Santa Casa, ou a diretoria da Santa Casa, desse aí vamos dizer assim, uma explicação para a gente como que vai ser feito. Porque a explicação dos pacientes, e a gente tem o dever e a obrigação de ouvir as pessoas, é que o médico pediu para que procurasse o doutor Elias, para que ele procurasse o sistema de saúde do município para ver o que pode ser feito a respeito desse encaminhamento para essas pessoas, né?
Eu entendo até que o médico, eles têm, vamos dizer assim, a facilidade de estar entrando em contato com o outro. Eu acredito que é parceria entre eles também, mas só que tem um detalhe. Se realmente é esse o sistema, beleza, vamos respeitar. O doutor Elias, ele vem em sexta-feira, mas a gente não sabe de que forma que é o combinado com ele, ou se ele realmente é ele que faz isso, ou se é o secretário da saúde. Mas o que tem que ser feito é realmente deixar essas pessoas mais tranquilas quanto a essa situação. Foi explicado aquele dia, o diretor da Santa Casa, ele alegou que o nosso hospital não pode se fazer cirurgia, não tem permissão para isso. Até ele alegou que a dispensa do Dr. Elias, esse é um dos motivos. Tudo bem. Até agora vinha fazendo cirurgia. Se realmente não pode e, vamos dizer assim, que teve a fiscalização e proibiu, tudo bem, véio, vamos respeitar isso. Só que tem um detalhe. Tem que ter solução para as pessoas não ficar tão preocupadas quanto está. Porque, na verdade, a gente entende que o que está acontecendo com as pessoas, a população, principalmente quem está passando por esse momento aí de, vamos dizer assim, eu não sei bem a palavra, gestação, deve ser essa a palavra? Entendeu? Se fosse eu no lugar de uma pessoa dessa aí com a minha família, eu também estava preocupado. Então, a gente não está aqui criticando ninguém, a gente está pedindo aqui uma explicação. E as pessoas também estão querendo essa explicação. Se é o doutor Elias que vai continuar procurando um sistema de saúde para poder encaminhar esse pessoal, ou quem é que vai ser responsável por isso? É isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está livre ao nobre vereador Marcos José Barbosa. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretário doutor Willy, Agna, todos os ouvintes da rádio 105,9. Então, só para complementar as palavras dos nobres vereadores aqui, eu tenho até o vídeo gravado aqui, que a pessoa, as pacientes, mandou para mim, eu tenho aqui no meu celular. Eu só peço, não só a diretoria da casa, sim, a senhora prefeita, Regina, que vê isso, que não é só a diretoria da casa que é responsável essas coisas que veio acontecer. Porque a pessoa, repetindo aquilo que os nobres colegas falou, o doutor não sabia o que fazer. O doutor, que a responsabilidade dos diretores do hospital, contratou esses médicos. Então, fica aqui minha revolta, não só com a diretoria da casa, sim com a administração, que a prefeita. Tome providência urgente com isso daí, porque as pessoas não podem passar o que passou hoje lá no hospital. Me desculpa, eu não tenho, eu ia lá, o pessoal ligou para mim ir lá, eu falei não, na Câmara lá eu vou falar. Então, senhora Regina, urgente, em respeito, em nome dessa Câmara de Vereador, convoque esse pessoal da Santa Casa, em nome dos vereadores, dessa Câmara, senhor presidente. Convoca a diretoria irresponsável desse hospital, que eu falo que é irresponsável, do que está acontecendo. Agora tem que esperar sexta-feira o nosso doutor Elia atender na clínica da mulher, essa gestante, que pode ser essa noite arruinar e vir estourar a bolsa e ter seu filho. Como que nós vamos fazer? Chegar na última hora, o médico não está aqui, está lá, contratado de fora. O doutor Elias não, mora aqui na cidade e está aqui. Igual eu falei aquele dia para o diretor da Santa Casa.
que ele falou que o doutor Elias só trabalhava na segunda. Eu cansei de vezes levar gestante 10 horas da noite do meu bairro ali para ser operado lá, fazer a cirurgia. Porque estourou a bolsa e teve de ir para o hospital. E o doutor Elias saiu da casa dele e foi lá atender essa gestante. Então, o senhor diretor do hospital, fica aqui, em nome dessa Câmara, senhor presidente, pedir que convoque essa semana urgente essa reunião. Respeite os vereadores que estão aqui, que foi eleito para defender a população. E a senhora Regina também, que ela manda na cidade. Através dela, é o senhor presidente e nós vereador. Então eu peço aqui que caminhe esse ofício à Santa Casa e à senhora prefeita, que até sexta-feira, antes de sexta-feira, convoque essa reunião. Porque eu fico revoltado, senhor presidente. Revoltado do que está acontecendo. Porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Porque eu fui eleito pelo povo que tanto precisa da saúde. E dispensou um médico que não tem aqui na região um médico igual o doutor Elias. Então fica aqui meu revolta. Que essa turma responsável da Santa Casa. E também quero mandar um ofício, acho que mais um minuto, senhor presidente, para encerrar. Tive hoje no barracão os 2 caminhões que eu consegui do deputado Ricardo Barro, que era para estar colocando um caminhão bombeiro para socorrer, tá lavando as nossas ruas, porque nós temos um caminhãozinho pequeno. Tivemos lá em Brasília, o Álvaro Dias, senador, colocou 250 mil para comprar esse tanque para colocar no caminhão. Então vai esperar a administração acontecer um incêndio, vir pegar fogo numa casa, igual aconteceu um monte de gente, casa aí, aconteceu isso daí, até o caminhão lá da usina vir aqui para socorrer, porque o nosso caminhãozinho é um caminhãozinho, um tanquinho pequeno. Então que ela venha, que eu consegui, tá aí, tá lá encostado, tá enferrujando. Que ela tome a providência junto com o Guildo do barracão, o responsável do barracão, e faça rodar esses caminhões. Caminhão tanque e o caminhão prancha que precisa. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu queria fazer umas considerações a respeito do nobre vereador Alexandre, que na reunião passada ele comentou sobre umas coisas minhas. Eu reitero aqui, nobre vereador, que o senhor está equivocado quando diz que a prefeita me colocou nessa presidência. Todos aqui sabem que coloquei meu nome à apreciação dos nobres pares por esse cargo, inclusive o senhor sabe disso, pois conversei com o grupo e o que me motivou a participar desse pleito foi a receptividade dos nobres colegas, o qual eu teria a maioria ao meu lado, tanto que o resultado falaram por si só. Agora, o que me causou estranheza é a sua fala de dizer que a prefeita manda nesta casa. Eu afirmo que não, nobre vereador, pois a prefeita sempre respeitou esta casa de forma democrática, harmônica e sempre teve e continua tendo bons propósitos para o município, do qual suas ações e projetos sempre com o objetivo de beneficiar nossa cidade, visando o bem-estar da nossa população. Quando o nobre vereador disse que a prefeita tem poderes sobre esta casa, digo mais uma vez, o senhor foi infeliz em sua colocação, pois vivemos num Estado democrático de direito, os poderes são independentes, as decisões do plenário são soberanas. Ao concordar com a administração da prefeita, que sempre se mostrou muito competente no que faz,
Não quer dizer que nós, vereadores, somos subservientes, mas o nobre vereador não deve esquecer que os poderes são independentes e, por estarmos num Estado democrático de direito, devem viver em harmonia entre eles. Volto a dizer que temos sim um excelente diálogo com a prefeita, não somente eu, como também outros nobres colegas, por entendermos que ela tem um plano de governo voltado para o bem-estar da população. Em todos os projetos conversamos sim com a prefeita e com os colegas, com o objetivo de alinhar melhorias para os nossos munícipes. Agora, se em algum momento a votação dos nobres colegas não compactuarem com a sua, seria injusto de vossa parte ofender os vereadores que divergem do seu ponto de vista, como já disse. O plenário é soberano. E nunca subserviente. No momento que Vossa Senhoria comenta que a prefeita manda nesta Casa de Leis, você está ofendendo a dignidade de cada vereador que não compactua com suas ideias. Muitas vezes, nobre vereador, sentimos que a prefeita quer cada vez mais um município com melhores condições para todos são pedrenses. Aí surgem pessoas com intenções de politicagem. Isto é ruim, pois a cidade é quem perde. A prefeita sempre respeitou essa Casa de Leis. Nunca, em momento algum, forçou ou ameaçou um vereador para que votasse dos projetos A ou B do Executivo. Acreditamos no bom propósito da prefeita e nós, vereadores, podemos sim compactuar com ideias do nobre colega, caso seja de cunho político e não traga benefícios à população. Eu não decido sozinho, somos uma equipe, e nos temas abordados nessa casa necessitam ser discutidos, analisados para que melhor seja feito, pensando no bem comum e sempre lembrando que toda decisão dessa casa é soberana. Não vejo objeções nenhuma em ter diálogo com a prefeita, uma vez que o Executivo e Legislativo trabalham em harmonia, são princípios básicos da Constituição, são poderes independentes e harmônicos entre si. O senhor tem que estar mais atento à Constituição para que não ser tão infeliz em suas colocações. Eu sei quais são as intenções do nobre vereador, mas as minhas intenções e da maioria dos vereadores são as melhores perante a nossa população. Cuidemos das palavras ditas nessa casa, pois uma vez lançada, não tem volta. Que abordemos assuntos relevantes para o município e deixamos de lado os incansáveis insultos e tentativa de denegrir imagem alheia. Afinal, somos uma equipe que estamos aqui representando o povo. Atitudes baixas como essa mostram somente desespero e insegurança de seu mandato. Nos últimos tempos, vem acontecendo tentativas de desmoralizar uns aos outros, apelando para a exposição da vida particular, assuntos esses que não interessam a essa casa. Ninguém consegue se promover em cima de difamação alheia, pois nem tudo que reluz é ouro. Tenho conversado com pessoas que me questionam sobre assuntos abordados aqui e se mostraram fartos e perplexos com temas irrelevantes ao município. Que a partir de hoje, nesta Casa de Leis, seja discutido ideias, planos e conquistas. Afinal, estamos aqui representando a população, cada um dentro do seu segmento, e para ajudar a administrar o município e não a vida particular de quem quer que seja. Como dizia o filósofo, pessoas inteligentes discutem ideias e compartilham o sucesso. Pessoas inseguras falam mal uma das outras. O mundo será melhor quando compreendermos o verdadeiro sentido de uma palavra tão pequena, mas de um poder enorme. Essa palavra se chama respeito. Respeito pelas diferenças, pelas pessoas e pela vida. Agora, em nome de Deus, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa sessão. Boa noite a todos.